maioria de nós já sabe que bet é um problema, vem consumindo o brasileiro de forma absurda. E nesse período de Copa do Mundo, uma outra polêmica envolvendo bet veio à tona, que é o excesso de bets durante os jogos. E aí, uma pessoa virou alvo em específico, que foi o Casimiro Miguel e a sua Cazé TV. Cazé TV conseguiu um feito histórico, que foi tirar o monopólio da Globo em relação aos jogos do Brasil, e muita gente vem assistindo a Copa do Mundo pela Cazé TV, inclusive eu faço isso porque eu acho que a qualidade da imagem é melhor, é um jeito mais divertido de você assistir os jogos. Eu acho que o modelo da Globo tá ultrapassado um pouco, a imagem é horrível, é sofrida, a imagem da Globo você tá gravando na minha webcam. E aí existe alguma contradição entre eu fazer críticas a Bet e ao Casimiro TV e assistir o jogo por lá? Não, porque as contradições fazem parte do sistema capitalista, né? E são dessas contradições que a gente tem uma ideia prévia sobre alguma coisa e tenta bolar uma alternativa sobre um problema social. Que todos nós aqui acho que concordamos que bet é sim um problema social. Mas por que as críticas estão caindo tão fortemente sobre o Cazé, sobre o Casimiro? É isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Meu nome é Henrique Lima, sejam todos bem-vindos ao canal Sociologia no Cotidiano. Cogite se inscrever nesse canal caso você sinta-se aí contemplado pelas minhas falas e por outros vídeos que eu venho fazer aqui com vocês. Não consigo fazer vídeos diários como o YouTube nos exige para ser um criador de conteúdo relevante, então é importante que você se inscreva, ative o sininho para a gente tentar aí burlar um pouco esse algoritmo do YouTube. Se gosta também, deixa o like, deixa aqui nos comentários para eu te ouvir, porque quanto mais engajamento, mais a gente pode também debater sobre o assunto. Então vamos lá para o vídeo. Primeiro, o que eu acho? Nós esperávamos do Casimiro, da Cazé TV, um pouco mais de sensibilidade à vida humana, ao trabalhador. Quem conhece o Casimiro de outros tempos, de assistir os vídeos dele antes dele fazer esse sucesso absurdo, inclusive absurdo é dele, né? Via que era um cara que ele tinha um pensamento crítico, que ele fazia críticas sociais, algumas pessoas até nem gostavam dele por causa disso, porque ele acabava politizando alguns debates, e politizando não no sentido partidário, mas de pensar socialmente alguns temas. E eu acho que isso era importante, isso trazia o Casimiro aquela questão divertida, mas sem perder a sensibilidade, a criticidade que a nossa sociedade tanto precisa. Que é uma sociedade que está adoecida, que está doente, que é violenta, por uma série de fatores que nós discutimos aqui também, de forma geral, neste canal. Então eu acho que esse é um dos pontos que fez o Casimiro receber tantas críticas. A gente esperava o melhor dele, e aí ele vem jogando na gente o pior, não dele, mas o pior da nossa sociedade contemporânea, que são brasileira, que são essas bets que vêm consumindo e tirando dinheiro e acabando com as vidas e a dignidade dos trabalhadores, das famílias, da vida humana como um todo. E o problema não é só o anúncio de bet, porque anúncio de bet tem em todo canto. Você está assistindo ali um streaming qualquer, tem um anúncio de bet. Você abre uma notícia qualquer, tem um anúncio de bet. E acaba que a gente meio que aprendeu, muitas aspas aqui, a conviver com isso. O problema é que, além de passar propaganda do Casimiro, durante as partidas, o Casimiro, ele influencia, e eu não falo Casimiro, né, perdão, a Cazé TV, como um todo, influencia os apostadores. Coloque o seu dinheiro em odds, combinações que são absurdas. Porque se você sabe que é difícil de atingir, então você vai fazer uma sequência maior. Então, ao invés de você apostar só no resultado, você aposta no resultado, na quantidade de chute no gol, quantidade de cartão amarelo, quantidade de falta. Então você faz um combo, e aí esse combo vai te pagar 20 vezes o valor que você apostou. E isso é sedutor. Por quê? Porque a maioria da população brasileira está no nível de fudência financeira. Então você vê ali uma possibilidade de ter uma extra. Você vê uma possibilidade de ter um extra. É essa sensação que está deixando as pessoas ainda mais indignadas com a Cazé TV, para além do que eu já falei. E as críticas acabam recaindo sobre o Casimiro Miguel, porque ele é a cara da Cazé TV. E aí eu sei que a Cazé TV não pertence mais ao Casimiro Miguel. É um grupo muito maior. Se você não sabe, dê uma olhadinha aí. Mas ele continua sendo a cara da Cazé TV. Imagina a Cazé TV sem um Casimiro. Não existe, ele continua sendo essa face. Então as pessoas vão bater nele, o que eu acho uma pena. E aí nós vamos assistir aqui uma fala dele, pra gente aumentar o nosso debate, e eu vou mostrar algumas
algumas notícias para a gente entender o quanto isso é prejudicial, tá? Eu tô aqui no site do DCM e diz assim: não tem o que fazer. Fala Casimiro sobre bets. A fala de Casimiro sobre bets causa revolta. E aí eu vou pular aqui e a gente vai ver só o vídeo mesmo, tá? Mas Tem a TV casa de conseguiria existir aposta? sem área de aposta? Não. Acho que nenhum canal conseguiria, mano. Sendo honesto. E aí, isso aqui que ele fala tá muito certo. Porque aí o Casimiro entendeu que existe uma infraestrutura maior que faz as coisas funcionarem a partir das bets, né? O futebol hoje ele gira em torno das bets. Existe outra forma que não seja as bets? Existe, porque existia, então materialmente é possível. O problema é que hoje, a materialidade existente hoje é que as bets, elas são sim os maiores patrocinadores do futebol, que é onde se aposta e tal. E aqui eu tô falando de vários tipos de apostas, né? Do Tigrinho, da Bet, e por aí vai, tá? Então aqui ele entendeu. Não existiria a Cazé TV do tamanho que ela é hoje sem as bets. Isso aqui o Casimiro tá corretíssimo, viu, gente? Não conseguiria, cara. Eu vi várias vezes a galera já falando em vídeo e tal. Oh meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet. Tem bet pra tudo que é lado. Tem 20 bets no jogo. É fato, né? Não tem muito o que fazer. Mas é o que mais paga hoje, né? Não tem muito o que fazer. E eu acho que é por isso que a gente tem que prestar atenção que o problema não é o Casimiro, Miguel. Ah, mas aí é só ele não fazer a propaganda, não aceitar o patrocínio. Mas ele, se ele não aceitasse o patrocínio, só teria a Globo passando o jogo hoje. E eu acho que ele tinha esse sonho, porque é um cara que veio do futebol, né? Lá do esporte interativo. E aí ele é um cara que sempre comentava futebol, ele é um apaixonado por futebol. E ele tem total direito de querer crescer. E aí, infelizmente, para crescer hoje, precisa ser com bet. Porque o Estado permitiu que as bets existissem no Brasil. Porque se o Estado tivesse proibido, teria sido criada uma outra forma disso existir. Se o Casimiro ia ter o mesmo tamanho que ele tem hoje, não sabemos. Não sabemos, porque nós não trabalhamos com o que não existe. Então isso aqui ele também está certo, viu, gente? Isso aqui a gente tem que entender que ele está falando sobre a estrutura, e isso é importante. A nossa análise social sobre alguma coisa tem que ser partir da estrutura material, que é o que ele está fazendo. O que ele está falando aqui é materialismo histórico dialético. É o que faz girar o negócio. Obviamente que se não existisse bet, por exemplo, teria que arrumar o dinheiro de outro lugar, mas eu não sei, sinceramente, se daria pra gente ter as competições que tem. Sendo o máximo sincero, assim. Eu acho que, eu não sei. Aí agora sim, eu não sei se é impressão minha, e aqui eu estou fazendo uma opinião a partir do que eu estou vendo, e a fala dele, a voz, o, os trejeitos dele, eu não sei, ele parece muito desconfortável falando sobre o assunto, porque eu acho que, na verdade verdadeira, o Casimiro sabe que isso, eu não gosto de usar a palavra, mas eu vou usar errado. Ele sabe. Porque o Casimiro Miguel é um cara inteligentíssimo. Ele sabe que isso está acabando com o brasileiro. E aí a gente vai ficar naquele impasse, né, do Casimiro Miguel pensar como ser humano e o contrato que ele tem para anunciar a Bet e crescer e realizar o sonho dele. Então, será que ele estaria disposto a abrir mão do sonho dele para não prejudicar as pessoas? Né? Eu acho que essa questão, quando você joga a culpa na pessoa, eu acho isso muito ruim, sabe? Porque o Casimiro Miguel é um cara massa. Para quem conhecer das antigas, é um cara massa. Aí ele se corrompeu. Aí nós vamos usar a ideia do Rousseau de que propriedade privada corrompe o ser humano. E aí a propriedade privada dos meios de produção, trazendo mais para o marxismo, né? Corrompe o homem. Eu não sei, eu acho muito forte. Não sei. Eu quero ouvir vocês aqui embaixo. Eu não sei quanto tempo que isso vai. Eu não sei se tem prazo de validade, sendo sincero. Percebe, ó, como ele tenta para baixo, tenta tirar a visual do contato da câmera, fica olhando para os lados. Eu acho que é desconforto, assim, de saber que, sabe, não tá legal, mas é o que tem. Mas eu acho que vai ter em outro momento, vai ter outras coisas também. Vai ser a febre de outra parada pagando. Tu acha que isso não prejudicou, não? Não. Acho que não. Prejudicou o quê? Se a galera ficar. Aí aqui eu achei que ele errou feio. Aí aqui foi. Prejudicou o quê? Prejudicou não? Aí eu vou já mostrar aqui que prejudicou, viu, Casimiro? A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? Péssimo, né? Péssimo. Péssimo. Aí você fala, prejudicar o quê? Prejudicar as pessoas, né, Casimiro? E aí eu reforço aqui, eu acho que o Casimiro é um cara inteligente. E ele sabe que tá prejudicando as pessoas.
Aí quando você coloca lá na propaganda, jogue com responsabilidade. Aí o cara que é viciado, ele não tem responsabilidade, gente. Quando você perde a primeira vez o dinheiro, você quer recuperar. E eu sei porque eu já joguei bet. Já joguei. Eu acho que muita gente já jogou e tem vergonha de dizer eu já joguei. Hoje eu não jogo mais. Inclusive ganhei uma grana e tal. Não foi muito, mas me salvou em um mês. Mas quando eu comecei a perder de novo, eu pensei, pô, peraí, calma. Mas nem todo mundo tem essa mentalidade. Saca? Nem todo mundo tem essa mentalidade. Cara, é a mesma coisa que tu dizer pra entregar uma pedra de crack pra um viciado. Dizer, cara, fumei com responsabilidade. Tu entregar pra um cara que tem vício em álcool, que é uma doença, o vício é uma doença, uma patologia. E dizer, que cara, toma aqui só esse golinho de cerveja. Sabe? Esse negócio de jogar com responsabilidade é a maior mentira do mundo para jogar a culpa na pessoa e não no produto. Porque antigamente quem tirava o dinheiro das pessoas era o banco, hoje são as bets. Então, quando você joga a responsabilidade no indivíduo, você tira toda a responsabilidade sua. Que é o que o capitalismo mais faz. É tirar a responsabilidade dele, do sistema, do modo de produção e jogar no indivíduo. Se você fracassou, a culpa é sua. Se você perder seu dinheiro, a culpa é sua. Eu disse pra você jogar com responsabilidade, cara. Por que tu não fez? É isso que a bet faz. Saca? E eu acho isso péssimo. Agora vamos aqui mostrar reportagens muito rápidas sobre o que a Bet faz de ruim. Eu queria muito que o Casimiro olhasse isso, que eu acho que ele já olhou. Mas eu não sei como é que o contrato dele, porque que ele não pode assumir isso. Mas vamos ver. Vício em apostas online atinge milhões no Brasil e já é considerado um problema de saúde pública. O número de apostadores com comportamento de risco cresce e preocupa especialistas. Perdas financeiras, impactos emocionais afetam famílias e sociedade. Aí você vai querer me comparar isso aqui com o jogo do bicho, que é ilegal, né? Cassino é ilegal. Por que essa porra é legal? Bingo é ilegal. Por que isso aqui é legal? Ah, mas jogar na Mega Sena tu joga na quantidade que tu joga numa bet? Na facilidade que tu joga numa bet? Não, saca? Vamos lá. Estudo da CNC aponta, CNC é Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que bets causam prejuízo bilionário ao comércio. Por quê? Para o comércio. Porque se você está gastando seu dinheiro com bet, você não tem dinheiro para consumir. Então isso afeta a economia do país. Tá ligado? Efeitos bet. Apostas online afetam de vendas de roupas a consumo de carne. Mais uma vez, está tirando dinheiro que deveria servir para o consumo das pessoas, comprar coisas, comida, está indo tudo para bet. Bets viram o maior motor de endividamento da família no Brasil, diz estudo. Aí isso aqui eu vou ler um pouquinho, tá? O que aconteceu? O impacto das apostas superou o peso histórico dos juros. Um estudo do IBEVAR, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, e da FIA Business School revelou que as plataformas online são a principal causa de dívida. Não são mais nem os juros do cartão, irmão. Se liga. O estudo comparou a influência de diferentes fatores sobre dívidas das famílias. Para isso, os responsáveis pelas pesquisas criaram indicadores que calculam os impactos de 4 condições: o peso do crédito sobre a moeda, o patamar de juros, o tempo de dívidas e as bets. Isso aqui é a metodologia, isso aqui é como a consciência é feita, está dizendo como é que foi feita a pesquisa. E aí vai dizer uma série de questões aqui que vou deixar todos os links no comentário. Se eu esquecer, vocês me avisam, acontece muito, eu esqueci, infelizmente. Bets já tiram mais dinheiro das famílias pobres do que os juros, porque o rico ele está ganhando a partir dos juros. Bets e o endividamento, o impacto das apostas na vida das famílias brasileiras. E aí vai ter aqui uma série de reportagens mostrando onde é que impacta, né? No consumo doméstico, na dívida, e por aí vai. E aqui, para mostrar como a bet está acabando, inclusive, com as famílias. Tá? Viúva de policial diz que vício em bets destruiu a família e relembra a morte do marido. Não é só um joguinho. A enfermeira publicou um vídeo nas redes sociais para alertar sobre os riscos das apostas online. Segundo ela, o marido começou a jogar durante a Copa do Mundo de 2022, acumulou uma dívida de quase 1 milhão e morreu meses depois. E aí na reportagem você vai ver que teve questões de ansiedade, depressão e por aí vai. Inclusive, as pessoas estão deixando de estudar para gastar dinheiro com bet. Você vai ver alunos que pegam dinheiro do pé de meia, gastam dinheiro com bet, podem estar gastando com outra coisa. E é só porque o aluno é responsável? Não, o adolescente é responsável mesmo, né? Mas é porque é vício muitas vezes, sabe? Começa como responsabilidade, começa como curiosidade, aí vira responsabilidade e depois vira vício. Porque você vai querer recuperar o dia que você perdeu no desespero, porque você só tinha aquele, saca? E aí quando você ganha, pô, eu recuperei, então eu vou jogar para aumentar, porque já que eu tô ganhando, e aí vira esse ciclo, sabe? De
perda. Porque se a Bet sempre ajudasse as pessoas a ganharem, elas não eram bilionárias. A banca não vai perder, gente. Ainda mais quando a gente está falando com uma banca controlada por algoritmo, saca? Aí eu tô falando dos cassinos online. Na questão das bets, você cria odds impossíveis e o cara vai se emocionar com aquele quantitativo. Pô, vou transformar R$ 10 em 200. Quem que não quer? Transformar R$ 100 em R$ 1.000. Quem que não quer? Sabendo que a maior parte da população brasileira ganha ali até 3 salários mínimos. Então, o que eu quero dizer para isso é que o problema não é o Casimiro Miguel. A gente não tem que estar atacando o Casimiro Miguel. É óbvio que fazer as críticas para ele repensar o que está acontecendo, mas vai mudar em quê? Ah, então não vou assistir mais. Então você não vai assistir mais nada e pode jogar seu celular no lixo. Porque boicote é a coisa mais inútil que existe nesse sistema capitalista. O que nós vivemos são dentro das contradições do capitalismo. E aí nós temos que criar mecanismos e cobranças políticas para superar e resolver esses problemas. É isso o vídeo de hoje, é mais para a gente entender que o problema não é a Casa TV ou o Casimiro, é muito maior do que ele. Pode assistir seu jogo em paz lá na Casa TV, mas não aposta. Não cai nessa ladainha de que vai ganhar R$ 1.000 porque a odd está pagando 50 por um, irmão, você vai perder o seu dinheiro. É feito para você perder. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a refletir um pouco. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se fez sentido o que eu falei para você, se você discorda de alguma coisa, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!